Aqui o exercício 1 tem uma tabela que a ideia é preencher, apresentando as diferenças mais nítidas que são observadas durante a mitose e durante a meiose. Então, o que eu tenho aqui? Quando a gente fala em divisão celular, tem a divisão chamada mitose e tem uma divisão chamada meiose. Só para fazer um remember. A mitose tem a finalidade de produzir sempre células que são iguaizinhas àquela célula que iniciou a divisão celular. Então, a ideia é sempre o quê? Manter a célula igual, a quantidade de material genético vai conservar sempre o mesmo. Por isso que a mitose é conhecida como uma divisão celular equacional, porque ela mantém igual a quantidade de material genético. Quando a gente olha para a meiose, e já olhando para o próprio nome da divisão celular, ó, meio, diz o que para a gente? Diz que as células que serão formadas, elas vão ter meio, metade da informação genética, se eu comparar com a célula que iniciou a divisão celular. Então, em termos de conceito, nós temos essa diferenciação. Qual que é a outra diferença aí? Inclusive, estou comentando isso porque tem um exercício lá no finalzinho da lista que pede essa definição para a gente aí. A outra diferença, além da quantidade de material genético permanecer igual na mitose e na meiose ser reduzida pela metade, a outra diferença é a quantidade de células formadas. Então, pela mitose, uma célula vai produzir duas, que são iguaizinhas entre si e iguais à célula mãe que iniciou a divisão. Na meiose, uma célula produz 4 novas células. Então, a quantidade de células formadas também é diferente se eu fizer essa comparação. Nessa tabela aqui, qual que é a ideia? A ideia é a gente comparar as fases da divisão celular. E se a gente se lembrar, pegando mitose ou pegando meiose, as fases da divisão são as mesmas. E quais são elas? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Para você gravar, lembra que eu inventei o Prometa-te, lá na videoaula da Tia Pri, tá falando do Prometa-te. Grava essa palavrinha aqui, ó. Deixa eu escrever ela para ficar registrado aqui para vocês. Prometa-te, tá? Que é a inicial de cada uma das fases. Pró de prófase, met de metáfase, a de anáfase e T de telófase. Então, inventei essa palavrinha para vocês decorarem a ordem das fases da divisão. Então, a prófase é a fase inicial. A metáfase é o meio da divisão celular. E também é o momento em que o material genético ele é levado para o meio da célula. A anáfase, o processo da divisão ele está quase acabando. E a telófase é a finalização da divisão celular. Então, em termos de definição, o básico que a gente precisa saber sobre cada uma dessas fases é isso que eu comentei com vocês. Só que quando a gente olha para a mitose e quando a gente olha para a meiose, a gente percebe que existem algumas diferenças. A começar que a meiose, ela é caracterizada por duas divisões celulares sucessivas. Então, a gente tem a meiose 1, só fazer um remember, né? A gente tem a meiose 1, certo? E nós temos a meiose 2. Tanto na meiose 1 quanto na meiose 2, essas fases elas vão acontecer. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Para diferenciar e a gente saber de qual prófase está sendo falada, quando a gente menciona a meiose, a gente só numera. Então, a gente fala em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, se eu estiver olhando para a meiose 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, se eu estiver falando da meiose 2. Isso não acontece na mitose. Por quê? Porque a mitose, a bicha quando realiza o processo da divisão, né, a célula quando entra nessa parada aqui, o que vai acontecer? Ela faz a divisão e quando termina lá a telófase, já era, acabou a divisão. Então, ela iniciou e terminou o processo numa única divisão celular. A meiose é que é frescurenta, tá? E aí, eu vou colocar nessa tabela o quê? A diferença que tem da mitose com a meiose 1. Por quê? Porque a meiose 2, quem assistiu a videoaula da Tia Pri, lá onde eu explico, quem viu, percebeu que a meiose 2, é um repeteco de mitose, ok?
Então, aqui eu vou colocar o quê? Prófase da mitose. Os cromossomos se condensam. Mancada, né? Os cromossomos se condensam. Na meiose 1. Vamos pôr que é meiose 1 aqui para você não esquecer. Ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. Além disso, os cromossomos se condensam. Eu não coloquei aqui, mas eu vou comentar. Na meiose 1, lá na prófase 1, pode ocorrer o crossing over. Então, vamos anotar. Pode ocorrer a troca de segmentos de DNA entre os pares de homólogos. Isso que é o crossing over, tá? Agora, vamos lá. Na metáfase da mitose, o que está acontecendo aqui, ó? Os cromossomos se alinham no meio da célula. Na metáfase 1 da meiose, o par de cromossomos homólogos se alinham no meio da célula. Ai, tia Pri, não tô entendendo bolhufas. Vou desenhar para você enxergar, daí você vai perceber o que eu tô falando. Imagine a nossa célula tá aqui. Então, vamos desenhar bonita aqui, ó. Uma célula aqui, vou desenhar outra célula aqui. Em uma célula, eu vou mostrar como que seria a metáfase da mitose. Então, tá aqui meus bonequinhos aqui que eu vou pintar. Imagina que essa minha célula tem um total de 4 cromossomos, tá bom? Então, quando eu falo da metáfase da mitose, eu tenho um cromossomo embaixo do outro. E eu vou usar cores para representar que essa célula tem os cromossomos homólogos aqui. Então, em branco é um par de homólogos, em verde é outro par de homólogos. Um você recebeu do seu pai, o outro você recebeu da sua mãe, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Perceba que um está embaixo do outro. Se eu for olhar para a meiose 1, a metáfase, como que eu tenho isso daqui? Eu vou ter o parzinho, um do lado do outro, no meio da célula. Então, é isso daqui que está acontecendo. Percebe a diferença? Qual que é a diferença que a gente enxerga aqui? Eu tenho 4 cromossomos nas duas células representadas? Na célula de cima e na célula de baixo? São 4 cromossomos? São. Só que na minha mitose, os cromossomos vão ficar um embaixo do outro. E na meiose, na metáfase 1 da meiose, eu vou ter um do lado do outro formando o parzinho. Então, eu tenho um par em cima e o outro par de homólogos embaixo. Tudo bem? Então, é isso que está acontecendo de diferente. Se eu fosse olhar para a metáfase 2, ou seja, para a meiose 2, qual que é a diferença que eu ia ver? Eu ia ver que eu vou ter isso daqui, ó. Do par de homólogos, eu não vou ter mais os dois juntos. Eu vou ter um de cada tipo no meio da célula, ok? Pri, mas por que são 2 cromossomos aí? Porque a meiose 1 é caracterizada pela redução da quantidade de material genético. Qual que é a ideia da meiose? Reduzir a metade a quantidade de material genético. Esse evento, ele acontece na meiose 1. Então, quando a gente vai para a meiose 2 e chega lá na metáfase, eu vou ter já a metade dessa quantidade de cromossomos. E eu vou ter o quê? Eles no meio da célula. Um cromossomo de cada par de homólogos que vai estar alinhado no meio da célula, ok? Agora continua a nossa brincadeira. Se a gente olhar para a anáfase da mitose, então o que a gente tem? Lembra que os cromossomos estão duplicados, evento esse que aconteceu lá na intérfase? Então, na anáfase da mitose, aqui, eu tenho a separação, já que a anáfase significa isso. Separação das
cromátides irmãs. Tia Pri, não lembro o que é esse negócio. Lembra, a gente chama de cromátides irmãs, as moléculas de DNA que estão unidas. Vou só desenhar aqui, bonitinho, para você fazer o remember. Ó, então, aqui eu tenho uma molécula de DNA e aqui eu tenho outra. As duas são iguais porque ocorreu a duplicação. E essas bonitas estão unidas através de uma região chamada centrômero. Quando o meu DNA está nessa forma, é quando a célula está realizando a divisão celular. Então, lá na mitose, lá na meiose, o nosso DNA está assim, na versão duplicada. A gente chama ele de cromossomo, beleza? Sossegadinho. Então, vai lá, ó. O nome que eu dou para o DNA é cromátide, quando ele está nessa versão duplicada. Então, aqui eu tenho uma cromátide e aqui é a outra cromátide, tá bom? Então, é isso que está acontecendo na anáfase da mitose. Essas cromátides se separam. Se eu olhar na anáfase 1 da meiose, tá? Eu tenho aqui, ó, a separação. Sim. É o que significa anáfase, separação. Mas a separação dos cromossomos homólogos. Então, é dos pares de cromossomos homólogos. Percebe aqui que está acontecendo? Eu não tive a separação das cromátides irmãs. Eu separei aquele cromossomo, aquele lote que veio do seu pai, né? Que estava parzinho, bonitinho com o que veio da sua mãe. Eles foram separados, tá bom? E aí cada lote vai ser enviado para a célula que está sendo formada, beleza? Ou seja, o meu cromossomo ele está duplicado ainda, ó. Quando termina a nossa meiose 1, os cromossomos estão desse jeito, ó, duplicado. Ainda tenho duas moléculas de DNA unidas, e não pode ficar assim, beleza? Por isso que quando a gente vai para a meiose 2, a gente vê exatamente os eventos que ocorrem na mitose acontecendo nessa meiose 2. Lá na prófase, eu tenho os cromossomos se condensando. Na metáfase 2, lá da meiose, eu tenho os cromossomos se alinhando no meio da célula, e não mais o par de homólogos se alinhando, porque isso daqui aconteceu na primeira meiose. Na anáfase dessa meiose 2, aí sim, vai acontecer a separação das cromátides irmãs, tá? Por isso que a gente vai para a segunda meiose, para finalizar esse serviço aí. Então, essa é a diferença nítida se eu comparar, ó, a anáfase da mitose com a anáfase 1 da meiose 1, tá bom? É exatamente essa separação do par de homólogos. Aqui é que entra um dado importante. Como ocorreu a separação do par de homólogos, aqui é que já ocorre a redução da quantidade de cromossomos dessa célula. Então, é a anáfase 1 que já mostra para nós a fase reducional, o momento em que reduz a quantidade de material genético dessas células que estão sendo formadas. To be continued aqui, ó. Telófase da mitose. O que a gente vai ter na telófase da mitose? Descondensam os cromossomos. Surge o núcleo novamente, forma o núcleo. Esse evento é igual se eu comparar a meiose, tanto a meiose 1 quanto a meiose 2, em relação à mitose. Só que como é que está o cromossomo aqui quando terminar a mitose? Eu vou colocar pititico para caber, tá bom? Aqui, ó, os cromossomos estão simplificados. O que significa isso? Entre parênteses, para você não esquecer. Há uma molécula de DNA, porque ocorreu a separação das cromátides irmãs. Então, se eu fosse representar isso nessa célula que eu tenho aqui, ó, pegando esse desenho que eu coloquei, ó. Formaram duas células, mas eu vou desenhar só uma. Credo que feia. Faz uma coisa bonita, tia Pri, pelo amor de Deus. Ó, tá aqui a célula que foi formada depois que dividiu essa aqui que eu desenhei primeiro. Então, ó, faz o cromossomo, como que ele fica?
Separaram as cromátides irmãs? Pronto. Eu tenho uma molécula de DNA, uma cromátide que foi enviada para uma célula. E a outra, Tia Pri? Foi mandada para outra célula, tá? Então, quando eu falo que os cromossomos estão simples, é essa visão aqui, essa imagem que tem que formar na mente de vocês, na mente de cada pessoa aí, tá bom? Agora, se eu olhar meiose 1 e a telófase, não vou repetir os eventos que são comuns. Ocorre a descondensação dos cromossomos? Sim. Forma um núcleo? Sim. Divide o citoplasma? Beleza. Isso eu já sei. É igual, é repeteco. O que acontece com o material genético? Ó, os cromossomos de cada par de homólogos, né? De homólogos. Vou abreviar aqui a palavra homólogos. Está duplicado. Não pode ficar assim. Aí que vai para a meiose 2, para separar essas cromátides irmãs que ainda estão unidas, beleza? Então, deixa eu até escrever isso aqui, ó. Você não esquecer. Bem petitico aqui, ó. As cromátides irmãs estão unidas. Estão unidas. Não pode ficar assim. Pronto. Essa é a diferença nítida que a gente consegue ver quando compara a mitose com a meiose 1. E esse exercício ele fala o seguinte: represente uma célula que possui um total de 6 cromossomos. Só que a célula que você vai representar é na metáfase da mitose, na anáfase da mitose e essa mesma célula com esse total de cromossomos na metáfase 1 e na anáfase 1, só que da meiose. Chegadinho? Então vai, ó, metáfase. Gente, o nome da fase mostra para mim aonde os cromossomos precisam estar. Primeira coisa. Então, qual que é a dica aqui para resolver esses exercícios quando eles aparecerem na sua vida? Então, ó, para eu saber em qual fase que a minha célula se encontra da divisão celular, eu preciso olhar em que lugar da célula os cromossomos estão. Então, a dica é o lugar onde os cromossomos estão indicam a fase da divisão celular. Tudo bem? A quantidade de material genético ele já passou aí para a gente. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Se é metáfase, como está indicado na opção A, eu sei que os cromossomos precisam estar no meio. Então, a metáfase indica que os cromossomos estão no meio da célula. E a anáfase? A anáfase me mostra que esses cromossomos estão se separando. Então, preciso enxergá-los sendo puxados para os polos da célula. Logo, os cromossomos estão nos polos da célula, lá indo em direção ao centríolo. Então, vou representar o centríolo aqui por um pontinho preto. Então, vou pôr um pontinho preto aqui e um pontinho preto aqui. Então, esses são os polos dessa célula. Um pontinho preto aqui, um pontinho preto aqui. São os polos dessa célula. Tranquilo? Agora, vamos lá. Os cromossomos, se eu estou falando em metáfase, vou colocar os caras aqui, pintadinho de branco. Vou colocar eles aqui no meio da minha célula. Então, vamos lá. Um tá aqui. O homólogo dele, eu vou pôr aqui. Vou mudar de cor, para você perceber que é o par de homólogos, tá? Um tá aqui, o homólogo dele tá aqui. Vou mudar de cor para você saber que é outro par de homólogos. Um tá aqui e o outro está aqui. Eu usei a cor para mostrar para você que eu tô mexendo aqui com os cromossomos homólogos, tá bom? Talvez você esteja se perguntando, Tia Pri, mas fica um embaixinho do outro assim?
os caras vão parar em lugar... Eles estão no meio da célula, mas não significa que vai estar um logo abaixo do outro, tá? É só uma mera representação para ficar fácil de você enxergar. E aí eu vou representar aqui as fibras do fuso, tá? Então, uma fibra está aqui, outra está segurando esse cromossomo, e esse. Agora, as cromátides que estão do lado de cá, quem está segurando é esse centríolo. Então, vamos por aqui, ó. Então, essas são as fibras do fuso, são elas que vão segurar os cromossomos e ficar fazendo zigue-zague, levando para o meio da célula, arrastando para lá e para cá. Aqui eu estou olhando a metáfase da mitose, de uma célula que tem, ó, 6 cromossomos. Conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos alinhados, ou seja, um embaixo do outro. Agora nós vamos para a anáfase. Na anáfase eu tenho a separação das cromátides. Então, ó, uma cromátide eu vou enxergar aqui, a irmãzinha dela está no sentido oposto. Eu estou olhando para esse cromossomo aqui. Agora vamos olhar para o de baixo. Mesma coisa. Uma cromátide está vindo para cá, a irmãzinha gêmea dela está no outro lado. Ocorreu a separação das cromátides. Próximo cromossomo vai acontecer a mesma coisa, ó. Essa cromátide vem para esse lado, a irmã gêmea vai para o sentido oposto. Mesma coisa acontece com o outro cromossomo, que seria o homólogo. E o cromossomo vermelho, mesma brincadeira. Separa aqui bonitinho. E aí, para você saber que a separação foi promovida pelo encurtamento das fibras, vou representar as fibras aqui, ó. Aqui, bonitinho. Aqui, ó, que chique, bonitinho. Ó, conta com a tia Pri. Se é mitose, a quantidade tem que conservar. Quantos cromossomos que o cara falou que tem nessa abençoada dessa célula? 6. Então, as células que estão sendo formadas vai ter que ter 6. A metáfase, eu não mexi com a quantidade ainda, certo? A metáfase eu só levei os caras lá para o meio da célula. Quantos? 6 cromossomos, está aqui. A anáfase, é na anáfase que eu tenho que mostrar para você que conservou a quantidade, tá bom? Então, ó, olha esse polo aqui, ó. Esse polo de cá. Quantos cromossomos você tem aqui? Vamos contar. Aumenta aqui as bolinhas para você enxergar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 cromossomos. Conservou a quantidade. Agora, olha no outro polo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos. E conservou a quantidade. Essa é a ideia da mitose, tá bom? Sempre manter a mesma quantidade. Aí, ó, o que eu falei para vocês. O lugar onde os cromossomos estão indicam a fase. Na anáfase, eu sei que os cromossomos estão sendo puxados. Tá no cantinho da célula. E na metáfase, os caras tá no meio aqui, ó. Sossegadinho aqui, ó. Bonitinho. Agora, eu vou desenhar a próxima célula, porque ele pede para representar essa mesma célula com 6 cromossomos, só que ela realizando a esse negócio. Fotografou o seu zóio? Então, agora eu vou apagar. Tem, desce. Então, aqui eu vou representar quem? A meiose. A ideia é a mesma. Se eu olhar para a metáfase, eu sempre preciso saber que falou em metáfase, os cromossomos estão no meio da célula. Na anáfase, os cromossomos estão sendo puxados. Vou pôr aqui, ó, puxados para os polos da célula. Quantos cromossomos mesmo que o cara falou que tem essa célula? Tem um total de 6 cromossomos. Então, tá aqui. Agora, vai lá. Vamos colocar o nosso amigo centríolo, posicionando bonito aqui. Estou posicionando ele aqui.
Sossegadinho. Agora eu vou colocar os cromossomos, beleza? Então vai lá. Ó. Metáfase 1. Na primeira meiose não ocorreu a separação dos pares de homólogos. Essa é a característica da meiose 1. Então, se eu estou falando da metáfase, os cromossomos estão no meio, mas quem está no meio? O par de homólogos. Então, aqui eu tenho um par de homólogos, certo? Aqui eu tenho outro par de homólogos. E agora aqui eu tenho outro par de homólogos. Quantos cromossomos eu tenho aqui? Conta, abençoado. 2 preto, 2 azul, 2 vermelho. Tenho 6, que é o que ele falou para nós aqui, ó. 6. Sossegadinho? Aí eu não vou esquecer que a meiose 1 não reduziu porcaria nenhuma ainda, quando eu estou falando da metáfase, certo? Então, quantos cromossomos eu tenho que ver no meio da célula? 6. E se fosse a metáfase 2 da meiose? Você ia ver isso daqui, benção. Faz de conta que está no meio, tá, gente? Você ia ter 3 cromossomos no meio da célula, mas é um de cada par de homólogos. Um cromossomo de cada tipo você ia ter alinhado no meio da célula. Se fosse a meiose 2, a metáfase da meiose 2, ok? Ai, por quê, Pri? Não enxerguei. Qual que é a característica da meiose 1? Separa o par de homólogos. Quando ocorre a separação, reduz a quantidade já pela metade, certo? Então, foi isso que aconteceu na anáfase 1 da meiose. Por isso que você tem o quê? Essa disposição, um embaixo do outro, mas quantos? A metade da célula inicial, tá bom? Volta a desenhar os bonitinhos aqui para a gente colocar e continuar aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Metáfase 1 da meiose seria isso. Completa colocando agora as fibras do fuso. A célula, quando ela vai pensar em fazer a divisão, ela tem 6 cromossomos simples, certo? Daí essa bonita, ela duplica. Por isso que você está vendo esse formato de xizinho. Então, eu estou partindo do princípio que a duplicação já aconteceu. Se eu estou representando a célula na divisão, eu preciso entender que a duplicação já aconteceu, tá? Agora, vamos pensar na anáfase 1. Lembra que a anáfase é a fase da separação? Então, quem está no meio da célula é o par de homólogos. Note que cada cromossomo está sendo segurado por um centríolo. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? O que vocês precisam se atentar? O seguinte, abençoado. Esse cromossomo aqui está sendo segurado por esse centríolo que está aqui, ó. E o amor da vida dele, que é esse daqui, quem está segurando ele é o centríolo oposto, certo? Agora sim você vai enxergar o que eu vou desenhar. Ocorre a separação do par de homólogos. Então, você vai enxergar ele aqui nesse canto, e o amor da vida dele, ó, aqui é triste dor da separação, gente. Aqui é o momento de chorar mesmo, que ó, os amor da vida se separa, certo? Agora, vamos lá, no azul, mesma coisa, ó, aqui, ó. E o amado dele tá lá dando tchauzinho. E o vermelho, um tá aqui, e o amor da vida tá lá do outro lado, chorando as pitangas, porque eles vão se separar, vão ficar em células diferentes. Cada um vai para uma célula. Chegadinho. Ó, que bonitinho Chuck Norris. Tá vendo? Agora você entende por que eu representei a metáfase 2 da meiose e eu apaguei e mostrei para você só um cromossomo de cada tipo? Quando eu vim aqui e fiz isso daqui, ó. Eu coloquei só esse, só esse, só esse no meio da célula, quando eu estava representando aqui, para você ver a diferença que ficaria se fosse a metáfase 2 da meiose. Justamente por quê? Porque na anáfase 1, ela é que caracteriza o momento da redução da quantidade de material genético. Quantos cromossomos você enxerga na metáfase 1? 6. Quantos cromossomos você está enxergando na anáfase 1? 3 sendo levados para esse canto. Depois a célula vai se dividir no meio. Então, as células novas formadas serão o quê?
3 cromossomos cada uma. E essa faixa preta aqui no meio está representando a divisão do citoplasma. Então, aqui eu tenho a formação de uma célula e aqui eu tenho a formação de outra célula. Qual é a quantidade de cromossomos que você está vendo nessas células que foram formadas? Então, ó, 2, 3. Gente, toda vez que um exercício ele mostra para você a quantidade de material genético que tem na célula, ele mostra quantos DNAs tem ali, tá? Quantas moléculas simples de DNA tem ali, quantos cromossomos simples tem ali, ok? Quando a gente vai representar essa célula e mostrar a fase da divisão que tá, a gente é que precisa entender que o cromossomo está duplicado, porque esse é um evento que antecede a divisão celular. Então, cada uma das 6 moléculas de DNA se duplicou. E aqui entra um dado bem importante, tá bom? Depende da pergunta que você pegar, o cara ele pode te perguntar qual é a quantidade de moléculas de DNA que tem na célula. Quantos cromossomos tem na célula? São perguntas diferentes, vou mostrar aqui para você. Tá bom? Já vi pergunta assim, então vale a pena a gente tá vendo isso daqui, ó. Quando eu pergunto para você assim, quantas moléculas de DNA tem, você vai contar as cromátides irmãs, abençoada, tá bom? Então, ó, aqui é uma molécula de DNA. Aqui é outra. Entendeu? Então, aqui já são 2. Agora, a mesma coisa aqui, ó. Aqui é uma molécula de DNA, morreu duplicação. Aqui está outra. Ok? Então, se você for contar o teor de DNA, ou seja, quantas moléculas de DNA tem, você vai falar que tem 12. 12 moléculas de DNA. Só que elas estão unidas pelo centrômero, tá? E por elas estarem unidas pelo centrômero, a gente enxerga essa imagem que eu tô chamando aqui de cromossomo duplicado. Então, quantos cromossomos duplicados tem? São 6. Qual é o teor? Qual a quantidade de moléculas de DNA? São 12, porque ocorreu a duplicação, tá bom? Então, cuidado com a pergunta, tá? Então, bora lá enxergar essa imagem aqui que ele mostra pra gente. Então, analisando as informações da imagem, a gente consegue identificar se é mitose, se é meiose, qual é a fase da divisão celular que está acontecendo. Então, ele diz assim, analise a figura abaixo e responda. Que tipo de divisão celular está representada na figura? Como que eu vou saber isso? Ai, senhor, olha aqui, ó, o textinho que está em cima das imagens. O envoltório nuclear se refaz e o citoplasma se divide, formando 4 células filhas. Opa! Aí volta aqui embaixo. Você ficou na dúvida, né? Você viu a quantidade de células formadas. 4 células filhas foram formadas. Aí você já pensa, que divisão celular que forma 4 células filhas? Plim! Aí você ficou na dúvida, né? Você, de repente, pode ter pensado, mas e se a mitose aconteceu, a mitose uma vez, a célula foi e fez mitose de novo, Tia Pri? Então, vamos tirar a dúvida, ó. Ele vira embaixo e fala assim, 4 células haploides formadas após a divisão do citoplasma. O que é uma célula haploide? É aquela célula que, em vez de ter o par de cromossomos homólogos, ela tem um representante de cada par. Então, ela tem o quê? A metade da quantidade de material genético da espécie. Aí, pronto, foi a certeza que eu precisei ter para responder que a divisão celular aqui é a meiose, ok? Continua. Em qual fase da divisão celular se encontra o ciclo? Justifica utilizando as informações contidas na imagem. Então, veja bem, logo no início a gente tem aqui a legenda da imagem falando para nós que o envoltório nuclear se refaz. Aí ele continua, ele fala, o citoplasma se divide. Citocinese, isso daqui é telófase, certo? Então, qual é a fase da divisão? É a telófase. No caso aqui, seria a telófase
2, porque já ocorreu a formação das células e eu já tenho o quê? O meu cromossomo simplificado. Mas, utilizando os elementos do texto, você diria, trata-se da telófase 2 da meiose. Por quê? Porque eu tenho a reorganização do núcleo, a carioteca volta a se formar, dando o quê? Uma limitação para esse material genético que passa a ficar dentro desse núcleo. A divisão do citoplasma também aconteceu. Então, todos esses são eventos característicos da telófase. Olha o lugar que o material genético tá, você vai saber qual que é a fase. Isso você grava para a metáfase e grava para a anáfase, porque a maioria dos exercícios que são cobrados, quando pede para você fazer um desenho, é sempre comparando metáfase com anáfase. Perfeito? Tranquilo. Agora, as outras fases, às vezes, são cobradas. E esse exercício é um exemplo disso, tá? De que forma você poderia estar interpretando esse exercício aqui, supondo que não tivesse uma legenda te explicando. Percebe que, ó, vou te mostrar. Nesse ponto, aqui, você tem a divisão da célula ao meio. Isso aqui é característico de telófase. A divisão do citoplasma acontece na telófase. Tudo bem? Então, aqui mais um detalhezinho para a gente, tá? Aí, se eu tivesse colocado para você que são células haploides, aí você vem aqui e você olha as imagens embaixo aqui. Foram 4 células formadas. A formação de 4 células é característico de meiose. Mais um detalhe que na própria imagem mostra. Olha a cor que foi utilizada para representar os cromossomos. Então, ele usou a corzinha verde aqui, ó. Tá vendo? Para mostrar que é um cromossomo. E usou a corzinha roxa, que eu não tenho roxo, para mostrar para você que aqui é um outro cromossomo. Eles não são homólogos. Então, ele usou a cor para mostrar isso para você. Tá bom? Legal quando a questão traz uma imagem colorida, né? Ajuda bastante. Continua a brincadeira, vou rolar mais um pouquinho e nós vamos para a última questão. E a última questão, ela fala o seguinte: 2 tipos de divisão nuclear, mitose e meiose, são característicos da maioria das células animais e de plantas. A mitose está regularmente associada à divisão nuclear de células vegetativas ou células somáticas. A meiose ocorre em conjunto com a formação de células reprodutoras, gametas ou meiósporos, nas espécies de reprodução assexuada. Então, em plantas, a gente fala que a mitose é gamética e a meiose é espórica, tá bom? Nos animais, é o contrário, a gente vai ter o quê? A mitose sendo utilizada para proliferação de células, tá bom? E a meiose é usada para a produção de células sexuais, os gametas. Tá bom? Então, ele fala, com relação a esses 2 processos de divisão celular, responda. Que fenômeno acontece na prófase meiótica, o qual possibilita a ocorrência do crossing over? É o fato desses cromossomos começarem a ficar um do ladinho do outro. Então, ó, um começa a ser empurrado pertinho do outro, eles se esbarram, começam a ficar grudadinho ali, um pertinho do outro. Então, eu falo que dá uma roladinha ali, uma raladinha de coxa, e os caras acabam trocando o segmento de DNA, tá bom? Que diferença existe quanto ao número de cromossomos nas células resultantes da mitose e da meiose? Ele está perguntando a diferença quanto ao número de cromossomos. Se você quiser responder dando exemplo utilizando número mesmo, valores, não tem problema nenhum, mas você poderia dizer o seguinte: a mitose, ela vai produzir células que vão ter a mesma quantidade de material genético em relação à célula-mãe. Então, representando, nós teríamos isso daqui. Uma célula, quando realiza a mitose, produz 2. Ok?
Então, a célula mãe produz 2 células filhas. A quantidade de material genético vai se conservar. Então, a célula mãe vai produzir células filhas que vão ter a mesma quantidade de material genético em relação à célula mãe. Se eu fosse dar valores, então, vamos por aqui. Se essa minha célula tem 3 cromossomos, se a mãe tem 3, as filhas também terão 3. Se a mãe tem 8, as filhas também terão 8. Por isso que, em relação à quantidade, a mitose sempre produz células com a mesma quantidade de cromossomos em relação à célula mãe. E a meiose. A meiose acontece o seguinte: uma célula mãe vai formar 4 células filhas. Ok? A mãe produziu as filhas, tá aqui. Acontece que se essa mãe tem 4 cromossomos, as filhas vão ter metade dessa informação. Então, as filhas terão 2. Certo? Aqui, ó. Aí você já pode parar e pensar o seguinte: a meiose, gente, só acontece em células que têm cromossomos aos pares, tá? Você não vai ter meiose acontecendo em célula com número ímpar, tá bom? Célula triploide, quintuploide, tá? Você vai ter sempre cromossomos aos pares aí ocorrendo a meiose, tá? Para justamente você ter a formação de células novas, as células filhas, com a metade da informação genética, tá bom? Então, em termos de definição, para responder ao exercício, você diria: já a meiose, a célula mãe dá origem às células filhas que tem metade da quantidade de cromossomos em relação à célula mãe. Então, essa seria a resposta. Pessoas, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, faz aí os comentários, coloca as perguntinhas aí para eu poder estar ajudando vocês na medida do possível, tá bom?